três tempos do pensamento. Você sabe que o verbo tem três tempos: passado, presente e futuro. E o nosso pensamento também tem os três tempos: o tempo passado, o tempo presente, o tempo futuro. Quais foram os nossos pensamentos no passado? Com certeza, a maioria dos nossos pensamentos foram negativos, foram pensamentos de tristezas, pensamentos de decepções, pensamentos de engano. Quantas vezes você pensou em pessoas que você imaginava que aquela pessoa fosse ser fiel com você, fosse compatibilizar e tratar bem com você, e a pessoa se decepcionou, te deu prejuízo? Isso aconteceu muito com vocês e comigo também. Eu poderia citar vários exemplos de pessoas que eu pensei que fosse uma pessoa de confiança. E, no entanto, ela decepcionou. Agora, o pior pensamento do passado é o pensamento das coisas ruins que nós praticamos, que nós fizemos. Aliás, é bom lembrar que nós temos em nossa alma uma das faculdades importantes feita pelo nosso Pai Celeste. Na nossa alma nós temos a memória. A memória é uma das faculdades da alma, segundo os teólogos, né? Então, o que acontece? Por que Deus colocou a memória em nós? Se tivermos pensamento de tristeza, de angústia, de decepções, por que Deus criou em nós a memória para que nós tivéssemos lembrança dessas coisas do passado? Primeiro, Deus colocou a memória em nós para nós lembrarmos das coisas ruins que nós fizemos para não refazê-la depois. Deus colocou a memória em nós para nós lembrarmos das coisas boas que fizemos para relembrar, para refazê-las depois. Entendeu? Para isso que Deus colocou a memória. Não foi para você ficar se martirizando. Poxa, olha, eu tive uma chance. Olha, não. É para essas duas finalidades. Pensamento do presente. O que Deus quer que nós pensemos no momento? Vamos lá, novamente, para a Epístola de Paulo aos Colossenses. Capítulo 3. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Em algumas versões da Bíblia diz: pensai nas coisas que são de cima, e não nas que estão na terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, nós nos manifestaremos com Ele em glória. Então, os nossos pensamentos, eles, no presente, no mínimo, eles terão que ser positivos. Você pensar no empreendimento, pensar numa vida melhor, pensar numa coisa melhor para você e sua família, pensar em ser melhor na igreja, no serviço da obra de Deus, você tem que pensar sempre positivo. Porque Paulo nos ensina que tudo que é honesto, tudo que é bom, tudo que é de boa fama, seja isto que ocupe o vosso pensamento. E o terceiro tempo do pensamento? É o futuro. O que nós vamos pensar para o futuro, hein? O que iremos pensar? É claro que quando você olha para a sua família, para os seus filhos, né? Vou pedir, por favor, Messias, coloca essa lâmpada mais para cá. Está deslocada, coloca para aqui, devagarzinho, porque desliga aí. Isso, coloca aqui. Isso, tá bem. Tá bom. Graças a Deus. Obrigado. Então, note bem. Quando você pensa no futuro, você vai pensar no futuro do seu filho, da sua família. Você vai pensar no seu filho fazer uma faculdade. Poxa, desse meu filho eu vou investir, vou trabalhar, vou lutar para, no mínimo, ter uma faculdade. Esse meu filho, essa minha filha, eu vou colocar no mundo artístico. Você, como cristão que você é, que já é orientado por Deus a pensar positivo,
A pensar em coisas nobres, a pensar em coisas firmes, obviamente você pensará. Com relação à sua família, com relação aos seus, no mínimo você vai pensar positivo. Mas qual seria o maior pensamento do futuro de melhor centralização, de melhor reflexão, de melhor afirmação que teríamos que ter para o futuro? Céus de glória, pessoal. Céus de glória. Sim. Eu disse aqui que nós começaremos no dia 14, o manto sagrado, o estudo do Apocalipse. Que nós falaremos aqui as coisas que estão acontecendo no mundo inteiro, inclusive aqui no nosso país, Brasil, sinalizando a volta de Jesus. Qual é a maior esperança da igreja de Jesus? A maior esperança do povo de Deus? Nós temos a esperança de um paraíso aqui na Terra? Nós temos a esperança de as coisas ficarem coloridas aqui neste mundo? Não. A nossa esperança é nos céus de glória. Jesus, ele diz no capítulo 24 de Mateus, diz assim: quando virdes todas estas coisas acontecerem, olhai para cima, levantai as vossas cabeças, que a vossa redenção está próxima. Por essas palavras, você observa que nosso Senhor persuadiu-nos, ou orientou-nos a pensar nos céus. Quando os discípulos estavam tensos, no momento da partida do Senhor, pós a sua ressurreição, os discípulos estavam tensos, com medo, porque Jesus havia sido crucificado, a turma dos Caifás, Anás, os principais sacerdotes, escribas, fariseus, anciões do povo, haviam acabado de crucificar o nosso Salvador, e eles estavam ali, querendo também capturar aqueles que se manifestassem serem comparticipantes do Nazareno. Os discípulos estavam tensos, coração pesado, preocupado. Nós vamos ficar sem ele vai partir, ele vai retornar ao Pai, e agora como é que vai ser? Mas o Senhor chegou e disse: olha, meus discípulos, meus amados, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, mas se eu for vos preparar lugar, virei outra vez, eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, note que nestas palavras do nosso Senhor, em João 14, você observa que nosso Senhor nos leva a pensar nos céus, a pensar no lugar de glória, que estaremos para sempre. Então, compete a nós, povo de Deus, pensar nos céus. Você pode pensar numa casa bonita aqui na terra, de reformar sua casa, de comprar outra. Você pode pensar em ter a sua casa na praia, de ter a sua casa de campo, mas o foco maior, o pensamento melhor, que deve ocupar o seu coração permanentemente, é o céu de glória. Um dia eu vou estar com meu Salvador. Um dia eu vou estar com Jesus nos céus. Ele prometeu que vai levar a sua igreja para os céus. Este mundo, o mais colorido e lindo que você vê, ele, segundo a Bíblia, está reservado como um tesouro para o fogo. Nós vamos recapitular. Na próxima sexta-feira, tudo aquilo que nós falamos sobre pensamentos. Nós vamos trazer vamos recapitular tudo, relembrando todos os takes do pensamento que nós falamos aqui no decorrer desta maravilhosíssima trezena do pensamento positivo. Tá bem? Lembrando que no dia 14, no início do manto sagrado, nós vamos iniciar o estudo do Apocalipse, o anúncio do fim, o anúncio da volta de Jesus. Não para você ficar apavorado, mas para você levantar a cabeça
e se alegrar, porque Ele, o nosso maravilhoso Salvador, Ele tem um lugar reservado para nós nos céus. Assim seja.